seja muito bem-vindo ao Cidade Viva, um programa que conta histórias, descobre lugares e leva você para conhecer um outro lado de São Paulo. Hoje o nosso programa está em um dos lugares mais importantes da capital paulista. Aqui já funcionou uma indústria, já abrigou um banco e desde 2004 é sede da Prefeitura e de 8 secretarias municipais da cidade de São Paulo. O Cidade Viva de hoje está no Edifício Matarazzo, onde vamos fazer uma visita guiada. Agora deixa eu me encontrar com o grupo que vai fazer a visitação hoje para a gente não perder nenhum minuto desse passeio. Vem comigo! A visita começa nesse local onde fica essa escultura de 1941. Batizada de Guanabara, a peça do artista João Batista Ferri é uma das curiosidades da parte externa do edifício Matarazzo reveladas aos visitantes. Depois, o destino é o hall de entrada da Prefeitura de São Paulo. Então, esse aqui é o terceiro andar do prédio. Esse andar é tombado como patrimônio. O prédio, externamente, ele é revestido com mármore travertino romano. Esse foi um dos maiores carregamentos de mármore da Itália para o Brasil. Então, aqui no terceiro andar, nas primeiras colunas, a gente tem a escultura Epopeia do Trabalho Humano, que é do artista Emendabile. Ele é o mesmo escultor que fez as esculturas no obelisco lá no Parque do Ibirapuera. Além do obelisco mausoléu aos soldados da Revolução Constitucionalista de 1932, existem muitas outras obras do artista ítalo-brasileiro Galileu Emendabile pela cidade de São Paulo. O monumento a Ramos de Azevedo ou ao Progresso, localizado na cidade universitária, e o monumento a Luiz Pereira Barreto, na Praça Marechal Deodoro, são alguns dos trabalhos desse expoente da arquitetura e urbanismo paulistanos. Ali em frente a gente tem um mosaico. Esse mosaico ele é feito em pedrinhas coloridas. Ele também foi encomendado para a abertura do edifício em 1939. Porém, ele foi executado no estúdio em Veneza, na Itália. E aí ele ficou pronto em 1939 para a abertura do edifício, mas ele ficou bloqueado na Itália por conta do início da Segunda Guerra. Então ele chegou aqui só em 1946, depois do final da guerra. O artista é o Giulio Rosso, um italiano também, que foi uma indicação do Vittorio Mopurco, que era o revisor artístico aqui da obra do edifício. E ele tem alguma curiosidade, Thalita? Sim. Aqui nesse mapa, ele representa que as indústrias Matarazzo estavam presentes em todo o território nacional e também mostra algumas características dos estados, né, características regionais do Brasil. As curiosidades, para quem conhece a divisão dos estados brasileiros, é que naquela época a divisão era diferente. Então no Mato Grosso, a gente não tinha Mato Grosso do Sul ainda, era só Mato Grosso era unificado. Goiás também ainda não existia o estado do Tocantins. E a ortografia também era bem diferente naquela época. Então Mato Grosso se escrevia com 2 T's, Goiás tinha Z. Quando a gente se aproxima também, a gente consegue ver Niterói. Niterói tinha C, H, Y. É uma maneira bem diferente da forma que a gente escreve hoje. Outras curiosidades também. No símbolo das armas, que está no topo do mapa, mostra o nome oficial do país, que naquela época era Estados Unidos do Brasil. E hoje é República Federativa do Brasil, o nome oficial. Do hall de entrada, somos guiados para uma galeria que fica embaixo desse espaço, onde é exibido um vídeo sobre a história da família Matarazzo em São Paulo, principalmente sobre o patriarca Francisco Matarazzo. Francisco Matarazzo foi um agricultor italiano que em 1881 emigrou para o Brasil, que na época ainda era império. De Mascate, tornou-se conde e um dos mais importantes empresários do país. Morreu em 1937, 2 anos antes do edifício Matarazzo ficar pronto. Ele ganhou o título de conde quando ele voltou para a Itália durante a Primeira Guerra e ajudou as tropas italianas com alimentos e outras coisas. Aí ele voltou para o Brasil como conde. Nesse período em que ele esteve fora, quem tomou a frente das indústrias foi o Ermelino Matarazzo, um daqueles M's. O Ermelino foi o primeiro filho brasileiro do conde e ele teve uma morte muito precoce. Ele morreu com 37 anos num acidente de carro.
Então, o Matarazzo não tinha nenhum outro filho com idade suficiente para assumir os negócios. E ele teve que reassumir o comando das indústrias. E assim foi, até a sua morte em 1937. E se você também quiser fazer esse passeio pela Prefeitura de São Paulo, faça sua inscrição gratuita através do e-mail visitaedifíciomatarazzo@sptours.com. E para mais informações, acesse cidadedesaopaulo.com/visita-prefeitura. E a visita continua. De elevador chegamos até o 12º andar. De lá ainda é preciso subir alguns lances de escada para ter acesso a essa vista privilegiada de parte do centro da capital paulista. Estamos no Jardim da Prefeitura de São Paulo, o ápice da visitação guiada. Esse jardim ele existe desde 39, da abertura do edifício, mas era um jardim de plantas rasteiras, de gramado. Então, há 40 anos, o zelador do prédio, Walter Galera, ele resolveu implementar esse jardim, trazendo espécies de várias partes do planeta e também de diferentes portes. Então, a gente chega a ter árvores aqui, tem até 8 metros de altura. São árvores bem grandes. E como que elas conseguem se sustentar? As raízes das árvores, elas passam por baixo do chão e se entrelaçam. E é isso que mantém elas de pé aqui no topo do prédio. Conforme a gente anda, a gente vai perceber que esses blocos são um pouco soltos, que é isso que dá movimentação para as raízes. Muitas pessoas vêm aqui fazer pesquisa, porque o jardim ele consegue diminuir até em 2 graus a temperatura do nível da rua. Tamanha a importância das árvores aqui do edifício. Bom, aqui como vocês podem ver, tem árvores, plantas de todos os lugares do mundo. Ásia, América Central, Brasil, outra da América Central, enfim, é um bosque diverso que ao longo dos anos foi sendo preservado e hoje quem faz a manutenção desse espaço é uma equipe de jardinagem aqui da própria prefeitura. Eu fiz a visita ao edifício Matarazzo junto a essa família francesa. O filho, João Batiste, que mora em São Paulo há 5 meses, não perdeu tempo. Aproveitou o passeio guiado para apresentar parte do centro paulistano para os pais. Decidi hoje visitar a prefeitura para acompanhar minha família e mostrar que São Paulo é uma cidade linda. E não foi apenas a cidade que ele achou linda, não. Na verdade, um prédio lindo, impressionante, tudo feito de mármore, que vem da Itália, isso é impressionante, uma arquitetura linda. E esse jardim aqui, que a gente consegue ver de outros pontos da cidade, é interessante vê-lo de perto, ver as espécies que tem e a natura no meio da urbania selvagem, então é interessante. Eu gosto muito de visitar e conhecer a cidade. Acho que é importante conhecer bem a cidade, curtir a cidade para se sentir ainda melhor na cidade. Além da diversa flora existente no terraço do edifício Matarazzo, o local ainda possibilita que os visitantes vejam importantes prédios da região central através dos mirantes existentes no topo da prefeitura. Esse, por exemplo, é o edifício Altino Arantes, símbolo da era progressista paulistana, mais conhecido como o prédio do Banespa. Olhando para sua arquitetura, você lembra de outro monumento predial mundialmente famoso? Construído a partir de 1939, a arquitetura do edifício Altino Arantes foi inspirada no Empire State Building, prédio nova-iorquino de 102 andares, que por mais de 40 anos foi considerado a maior estrutura predial do mundo e também se tornou famoso pela participação clássica no filme King Kong.
Aqui desse ponto a gente consegue ver o Palácio Anchieta, onde funciona o Legislativo paulistano e também a TV Câmara de São Paulo. Do mirante do Teatro Municipal é possível ver importantes pontos históricos do centro de São Paulo. Esse é o mirante com a vista mais privilegiada que a gente tem aqui no prédio. De lá a gente consegue ver, além do teatro, o Hotel Esplanada, que é um edifício histórico que fica atrás do teatro, o Viaduto Santa Efigênia, um viaduto em Art Nouveau, o Mirante do Vale, que é o edifício mais alto da cidade de São Paulo. A gente consegue ver também o edifício dos Correios, que abriga o maior correio do Brasil e também um centro cultural. A torre da Estação Júlio Prestes, que fica na região da Luz. A gente vê também com bastante detalhe o edifício do Shopping Light, que está logo aqui ao lado. E a nossa vista é bem ampla, então a gente vê também a Serra da Cantareira cercando todos esses prédios. O Pico do Jaraguá também, que é o ponto mais alto da cidade. Durante a visita, mais uma surpresa. Um aquário com carpas e peixes cascudo embelezam ainda mais o jardim vertical, que já foi palco até para desfiles do segmento de moda da família Matarazzo, a empresa Agulha de Ouro. Bom, a gente esperou terminar a visita guiada aqui pela Prefeitura de São Paulo para poder conversar com a Thalita Garcia, que é monitora desse projeto que acontece desde o final do ano passado. É isso mesmo, Thalita? Isso mesmo. As visitas começaram em setembro de 2015 com os próprios funcionários da Prefeitura, das secretarias da Prefeitura. Em novembro foi aberto para o público geral. Como é que as pessoas receberam essa proposta? Assim, quantas pessoas em média por dia vocês atendem? Como é que está sendo isso? Durante a semana a gente tem 3 horários de visitação. Então, de segunda a quinta a gente tem às 10 ao meio-dia e às 15 e na sexta às 15, às 17 e às 19. Então, cada visita abriga até 10 participantes. Em geral, a gente tem recebido a carga máxima mesmo de 10 pessoas por visita e as pessoas têm gostado bastante. E agora, em fevereiro, começaram as visitas aos sábados também, às 10 da manhã e às 2 da tarde. E o que é possível conhecer aqui são mais ou menos 60 minutos, né, de passeio? Isso. Durante a visita, o participante vai ter a oportunidade de conhecer os aspectos arquitetônicos aqui do edifício Matarazzo, a parte histórica também, da época em que ele foi construído, e conhecer aqui o Jardim Walter Galera. E o Cidade Viva fica por aqui. Espero que tenha gostado do nosso passeio pela Prefeitura de São Paulo. Se quiser sugerir um outro lugar da capital paulista para visitarmos, mande a sua sugestão para o e-mail tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau! E depois do intervalo, você vai conhecer um lugar em São Paulo que reúne brinquedos clássicos. É daqui a pouquinho. Até já!